Olá, boa noite. Live Tempo Arte com a artista Antonina Beruti hoje à noite. Hoje ela vai continuar explicando a técnica da Sagar Glass, do Sagar, que a gente vai ver na cerâmica, que ela começou a fazer. A Antonina também já está aqui, deixa eu começar logo, né? Vou te chamar logo, Antonina. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, a Antonina já. Olha como está toda bonita. Ó, cortou os cabelos, só não pintou ainda no meu tempo. Olha aí, já está chegando o pessoal também. Boa noite. Tudo bem? Boa Dulce. noite. Olha, então, a Antonina hoje vai continuar. E conte aí, como é que foi da semana passada para essa semana? Teve alguma coisa que você, algum comentário legal que você queira falar aqui sobre as coisas que aconteceram na semana passada, da live da semana passada? Foi tão boa que eu achei assim, ó, que não deu tempo de terminar. Ou eu Pois é, tem muita coisa para explicar. A Antonina é um dicionário da cerâmica e do vidro. não, Começar a chamar de algumas coisinhas assim, vou ver. Não, mas a gente tem muita coisa para aprender com a Antonina. Muita coisa não. mesmo, muita técnica. Essa técnica do Sager eu nunca tinha visto antes, não. Isso Não eu sabia. aprendi, isso eu aprendi com o meu professor Nelson Lix. Uhum. Aliás, toda essa, olha, no vidro não, mas na cerâmica toda a bagagem que eu estou levando Uhum. agradeço ao meu professor. Porque É. ele é assim, ó, ele é muito, muito, Conte um muito pouquinho bom. mais sobre ele aí e eu vou passar o aviãozinho para as pessoas para poderem entrar aqui também vá continue aí que eu vou só passar para as pessoas. E realmente eu estudo, por exemplo, ele é um professor bem maravilhoso, bem exigente, bem professor mesmo, sabe? Que ensina Bem, com muita vontade. E eu tenho realmente muita vontade de fazer. Se ele mandar fazer 10 vezes o que não ficou certo, eu farei 10 vezes. uhum. Porque eu quero aprender. E o que eu Sim. gosto? Porque tudo do fogo me atrai. Tudo. Tudo que for assim, ó, essa coisa de tocar de fogo, eu não tenho medo, que eu acho que a gente tem que não ter medo. Claro, tudo dentro A gente dos aprendendo as padrões. técnicas, aí vai testando e vendo como que a gente pode fazer, né? Eu hoje terminei, estava fazendo uns testes, um estudo de tanto de baixa quanto de alta, e eu Sim. fui mexendo nos meus, nos meus testes, nas minhas cerâmicas. Eu tenho assim, ó, um caminhão. E aí tu vai descobrindo, isso aqui é bom. Até postei hoje no meu Instagram, eu postei uns esmaltes que eu já fiz, sabe? Há bastante tempo e agora voltei a. Eu estou refazendo o que eu Vai já fiz. fazendo. É. Então, assim, tu acaba descobrindo umas coisas aí, eu descobri assim, que aqueles que eu estou refazendo, eu consigo muitos fazer para baixo. Sim, Eu estou conseguindo fazer esse caminho, chegar entre a alta, a baixa e a alta. sim. Né? Então, Que eu estou pode, conseguindo. como assim? Para você usar em temperatura mista ou não? Não é misto. Por exemplo, eu faço um esmalte de alta. Sim, Tá? sim. Eu quero ver se aquele esmalte de alta eu consigo transportar ele para baixa. Uhum. Sim, sim, Então, sim. claro, Outra. É. tem uns que dão, tem Uhum. outros que não dão. Né? Tem Sim. uns que tem a sua forma E própria de tem ser de uns alta. que reagem completamente diferente quando é de uma temperatura para outra. É a nossa surpresa no forno da cerâmica de vez em quando, né? Então, assim, ó, tem coisas que dão, os metalizados mesmo, é difícil, mas assim, ó, eu já conseguia entender e fazer, claro, com orientação do Nelson, dos esmaltes de metalizados, o que Uhum. dá de baixa, o que não dá. Tem gente Uhum. que só trabalha com baixa, outros que só trabalham com alta, então, independente disso aí. Né? Sim. Então, assim, ó, a gente tem que procurar ver o que lhe convém, o que é o melhor para a gente, o que a gente gosta de fazer. Né? Uhum. Eu, por exemplo, eu não me importo, eu gosto muito do erro. Eu gosto muito do erro, porque eu acho que tu só vais aprender Só mesmo aprende errando. Olha, falando do Nelson Lixa, ele após. aí, boa noite. Boa noite. E, então, É, assim, a gente só aprende errando mesmo. eu gosto
muito. Eu gosto muito quando ele manda eu fazer de novo. Ah, é uma maravilha. Eu já estou com um pouco de dificuldade de guardar. Por Como exemplo, guardar? esses esmaltes que eu estou refazendo, tá? Que eu me prometi que eu ia refazer todos os... desde a primeira caminhada, desde os primeiros esmaltes. Então, eu estou fazendo assim, ó. Só que tem coisas que eu já fiz e me esqueço completamente. Muitas vezes o professor me diz assim, mas Antonina, nós já conversamos sobre isso. E foi verdade. E eu realmente eu apaguei. Mas eu não sei se... essa é uma vantagem desses cursos digitais, porque a gente pode retornar e aprender. O curso da Jaqueline, por exemplo, que para mim foi a primeira vez que eu lidei com vidro, eu nunca tinha trabalhado com vidro para mim, foi muito importante eu ter isso digitalizado, porque eu não entendia tudo na primeira vez que ela explicava. Com né? certeza. Então, a gente aí retorna, assiste de novo, aí faz, agora que eu entendi. Então, assim, vamos retornar, né, a aula da anterior, que eu não sei, eu tive hoje um problema de acertar a... Vamos ver se eu queria falar aqui, ó. Sim, vendo? da parte interna. A parte interna que a gente ficou, vamos, né? Não sei se querem voltar lá, acho que não. Olha, não. gente, a segunda parte da aula da semana passada, que tinha muita coisa dessa peça que acabou a gente conversando tanto, tinha tanta coisa para aprender e a gente acabou não pegando tudo. Então, ainda tem assim, coisa olha, a beleza que ele... Olha a beleza que ela fica lá dentro, ó. Linda, 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 não sei linda. Que diminua a luz, quem sabe diminua a luz. Não, tá ótimo. Tá ótimo assim. Ela tá bonita por dentro, que é algo, sabe? Assim, ó. Então, olha ali, vocês veem ali o sulfato de cobalto, que coisa espetacular. Sim, de ferro e de cobalto que você tem aí dentro, não é isso? De ferro e de cobalto. Sim. E tem um pedacinho pretinho lá, não sei se vocês conseguem enxergar. E conseguimos ver os pedacinhos pretinhos, ou as manchinhas pretinhas. Então, eu vou mostrar para vocês o que é as pretinhas manchinhas. Olha isso. É essa a corrente que você usou? Essa foi a corrente que eu usei nessa peça. Eu usei, ó. Lembra que eu falei para vocês que é uma corrente bem... Sim, bem de qualidade inferior. De ferro. Aí, agora eu vou mostrar o que era o pontinho. O pontinho, eu fiz assim, ó. Eu enrolei ele, tá? E coloquei lá dentro. Sim. Então, não pegou todo. Pegou a pequena, muito. Sim, umas manchinhas bonitinhas, uns detalhes lindos. Mas são os detalhes, assim, ó, que nos dá... E essas coisas aqui as correntes, ó. Sim. Ó. E como eu botei o sulfato de cobalto, que é esse aqui, ó, eu comprei num produtos químicos. E eu botei só dentro, os cobaltos eu só botei ali dentro. Eu não botei por fora. Sim. Então ele não... E como ele foi bem coberto, eu cobri bem com bastante papel alumínio. Sim. Então, assim, ó, ele fechou aqui, né? Sim. Então não entrava nada. Então ficou bem distinto. Ficou bem assim, legal, sim. E ainda deve ser mais legal ainda vendo pessoalmente essa peça. E assim, ó, isso aqui eu passo cera, tá? Eu passo cera de abelha. Cera de Como abelha, como eu moro aqui em Pelotas, não, mas eu morava em Rio Grande do Sul, então lá tu tem muita facilidade de encontrar a cera da abelha mesmo, tá? Sim. Mas também tem a cera de... Mol da mão. Mol da mão é novo aqui. Boa noite. A cera natural de abelha. Aí Interrompeu aí. Passei... Congelou um pouquinho. Nessa peça aqui. Congelou um pouquinho e não saiu. Que tipo de cera que você estava falando mais? Congelou o meu? Como é que não, é a internet. O tempo não está. O tempo está instável, né? Aqui a internet hoje estava muito ruim. Muito ruim está hoje. Uhum. E está congelado ainda?
Não, mas só Tá. parou quando você estava explicando sobre a cera. Então, eu usei aqui, nesta peça aqui, eu usei a cera de abelha natural. Porque eu Uhum. compro lá em Canguçu, eu compro uns queijinhos, tá? Sim, Mas sim. nas outras já que eu fiz, já fiz outras menores, outras maiores, então eu fui testando todos os tipos de cera. E tudo deu legal. Até aquela Sim, cera que eu comprei, que tu compra na farmácia para depilação. Porque sim, isso você falou semana passada, eu fiquei abismada como é que usa aquela aquilo deve cera ser até sintético, mesmo na né? semana. Aham. Aquilo deve ser sintético, não sei dizer. Vou ser bem sincera, não sei te dizer. Deve ser sintético, deve ser sintético. Outra Olha, coisa, entrou assim, aí ó. o Mal da Mão, é nova aqui, Lúcia Helena, eu acho que, e Alessandra Casagrande. São pessoas que, na verdade, não estavam em A Alessandra nenhuma das é lives amiguinha, Alessandra é amiguinha aqui, Ah, da amiguinha. sim. É. Aham. Beijos. E, então, assim, ó, o que eu ia mais de falar? O que mais que se. Não sei se tem mais alguma outra pergunta que eu queria falar, era exatamente no pontinho preto e que eu usei o cobalto, né? Sim. E o ferro, que eu usei ali dentro. É. E E você ia fechei bem. mostrar mais também um pouquinho daquelas outras peças que não Isso, deu tempo de explicar, não foi os isso, erros isso, das outras isso. peças. Então, olha aqui, ó. Tá, deu? Sim. Travou. Ela ficou linda, mas você disse da semana passada que não pegou bem, Não, né? Não foi bem o que você queria, mas ela tá linda desse jeito também. mas a técnica ficou errada, entendeu? Sim, Então, por isso, assim, porque assim, às vezes o belo, sim, né, ficou bonito, mas não é a técnica. sim, Então, por sim, exemplo, sim. esta aqui está numa técnica perfeita. Se ela Sim. fosse avaliar, ela está dentro dos padrões que teria que ser. Esta Uhum. aqui, não. Esta aqui, por que aconteceu? Tomina. Tom Milagres. Monte Santo. Boa noite. Por que que não foi? E o que foi que você fez que não deu Tudo certinho? errado. Tudo errado. Foi aquela que você falou que não tinha tempo, que você fez rápido? Eu estava doente, não. Eu tinha pouco material. Então, assim, ó, não dá para gente fazer essas coisas. Isso, assim, me serve de exemplo isso aqui, ó. Por que eu quis voltar neste erro aqui? Por que eu quis voltar neste erro? Será que foi falta de conhecimento? Não, não é, porque eu já tinha feito outras que deu certo. Sim. É a pressa, tem que fazer porque tem que fazer. Não é assim. Às vezes a gente está com forno, eu, por exemplo, eu tenho um forno vertical. Então eu tenho que complementar o forno para aproveitar o máximo do espaço, né? Para a gente não queimar sem deixar um espaçozinho pronto. E às vezes fica procurando inventar qualquer coisa para complementar um cantinho. Então, o que aconteceu nessa aqui? Falta de tudo. Milagres, Bahia, boa, outra baiana. Ó, o que aconteceu nessa aqui? Falta de tudo. Sim. Falta dos sulfatos, Sim. falta do papel, falta de impermeabilizar bem, falta do fixador do cabelo, entendeu? Tudo. Sim. Tudo estava para não dar certo. E não deu. Tá? Pois é. Mas foi bom. Por que não deu? Foi bom que a gente tem que pensar, tem que colocar tudo direitinho para ver como é que vai fazer. Tem que centrar, né? Sim. Para poder. Sim. Então, isso foi uma das que deu errado. Eu tenho outra. Essa aqui também, ó. Essa aqui que depois ela volta. Essa aqui é uma. Isso aqui. Não posso. Coração é outra coisa. É a continuidade dessa. Então, essa aqui, ó, não deu nada. Mas também vai se aproveitar que agora eu vou explicar outra técnica. Sim. Que eu já estou sabendo mais ou menos que é porque você já mostrou um pouquinho da semana passada. Eu já estou assim, olha aí, foi o Noel Brito que indicou essa de Todo Milagres de Monte Santo, né? De Milagres da Bahia. O Noel está também divulgando a Tempo Arte, é muito legal. A Tempo Arte é uma ideia nova. Nós estamos fazendo uma comunidade de artistas, nós estamos criando isso. E, por sinal, gente, tem 3.000 metros quadrados aqui na beira da praia que eu fui olhar, que daria muito bem para fazer um condomíniozinho com seis lotes de 500 metros quadrados na frente da praia. Maravilhoso. Eu fiz,
Hum, tá maravilhoso aqui. Sim, diga aí. Tá? Então, eu acho que, voltando isso aqui, é o que eu quis voltar? Que foi tudo mal feito. A preparação foi errada. Mal feito, mas ao meu ver, ela é linda. Mas está errado. Vem cá, porque ela vai talvez perder a cor, não, né? Porque você já impermeabilizou com a cera, ela não vai perder mais. Já é Então, ela não vai perder, ela vai ficar assim, ela meia japonesa, meia clean, meia linda, linda, linda. É muito linda essa peça. Aí eu falei linda, ver minha cachorra para mostrar que ela é linda. Só um pouquinho que eu ver a outra. Humberto, sim. A porta. Estou tocando. Humberto não viu que estava tocando na porta. Parei que eu quero mostrar outra peça aqui. Ah, não está aqui. Não sei onde é que eu coloquei. Bom, em resumo, eram duas peças erradas, né? Então, assim, ela faltou. E outra coisa. Uma das grandes causas também de ter feito mal preparado, o meu forno, que é onde eu faço a de baixa, a baixa de 1000, ele soltou a tampa. E eu chamei o senhor e ele arrumou a tampa. Só que a tampa ficou perdendo calor. Não vê, então, não vê o suficiente, né? A temperatura que eu coloquei não foi adequada. Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Todas as vezes a gente tem que prestar atenção no forno, onde é que está queimando, se tem uma resistência que não está funcionando, se a distribuição da temperatura está indo sempre dentro do forno para todos os lugares. Hoje eu queimei um forno de vidro. O Humberto também já chegou aqui. E como o meu forno dá para fazer três prateleiras, digamos assim, 3 prateleiras maiores, então eu sempre coloco. E o meu forno tem uma resistência no fundo. Então eu tenho que programar dentro do meu forno que a parte que precisa de mais temperatura eu tenho que botar embaixo. E a parte que tem menos temperatura botar para cima, porque lá eu também não tenho resistência no teto. Então, aí eu tenho que inventar e preencher o forno de acordo com a temperatura que é isso. Mas, para isso, a gente tem que aprender como funciona o nosso forno. A gente precisa... Mas uma das coisas que a gente tem que prestar atenção, já que está falando do forno, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção, por exemplo, se tu tens um forno de 45 por 45, tá? Sim. A tua prateleira tem que ser de 40. Sim, tem que ter um espaço. A lateral, tudo passe o calor. Porque senão tu não vai chegar nunca, não. Pelo menos no meu forno. A minha ela tem 40 centímetros, mas tem 35 de largura das prateleiras. Tem 5 centímetros para poder ter um espaço para poder fazer circulação dentro do forno. Exatamente, isso aí, exatamente. Isso eu aprendi também, vou dizer de novo, aprendi isso no curso da Jaqueline. Quando ela explicava o curso Transformando Vida em Arte, onde eu aprendi como funciona o forno. E aí eu comecei a entender o meu forno. E desde então eu estou testando outras... O meu forno não tem programador digital, então eu tenho que ter um controle de olhômetro. Eu tenho que estar, sabe? Eu aumento aos pouquinhos, porque eu não posso simplesmente botar a temperatura que eu quero. Eu tenho que, sabe, 50, depois mais 100, e depois fazer um patamar. Então, a gente tem que aprender como funciona o forno. E isso é muito importante para a gente ver o resultado das peças da arte do fogo, né? Então, o forno hoje mesmo, ontem, eu estava fazendo uma queima nos testes. Eu tenho aqui dentro do meu ateliê uma mufla só para fazer os testes. E outro faz uma queima direto, ou ele é todo programado, tá? De repente eu vi que o forno se desligou. E estava lá no 1222, era no Cone 6. Aí quando eu fui ver, eu toquei a não sei aonde e deixei o forno no direto. Quer dizer, ainda bem que é um teste. Se eu estou com uma peça grande, tá? Se eu estou com uma peça que eu quero de qualidade, aquilo ali vai dar problema. Pois é. Foi. Mas olha, ele queimou
acho que, nem sei, mas ele deve ter queimado em umas 2 horas. Quando eu vi, o forno se desligou, mas não pode, não tem como. Mas a queima ficou perfeita, porque era uma esmaltação, era uma pecinha pequenininha, quer dizer que talvez se fosse uma peça grande, não sei se não teria problema, mas não sei te dizer. Mas também a gente nunca sabe. Quando acontece alguma coisa assim, a gente perde o controle da peça, né? Do que a gente está querendo fazer. Então, não sei se tem alguma outra pergunta em relação ao... Alguém tem alguma pergunta mais sobre o Seger? Porque quem assistiu a live da semana passada já sabe que a Antonina fez uma explicação assim maravilhosa sobre essa técnica que eu nunca tinha escutado falar dela. Então, ela mostrou aí, olha aí, que ela fez com sulfato de ferro, sulfato de cobalto, com correntes, e ela fez a queima. E ela explicou isso na semana passada, e hoje ela fez a complementação. E alguém tem mais alguma pergunta sobre essa técnica? Porque ela tem outras tantas coisas que ela quer mostrar, gente. Os sulfatos, gente, eu tenho, assim como eu compro dos laboratórios químicos, eu também vou nas lojas de produtos agrícolas que eles usam para o sulfato de ferro. Uso para plantação, para terra. Que novidade maravilhosa! Essa aí não tinha a menor ideia. Olha aí, a Jaqueline entrou agora aqui também. Acabei de falar do seu curso, Jaque, como eu aprendi no seu curso a lidar com o meu forno. Do curso Transformando Vida Arte. Que diferença de quando eu tentava e queimava, estragava tudo, experimentava tudo. E como mas todo mundo estragou. No meu curso, depois do curso com você, como eu aprendi a queimar na cerâmica, a usar o meu forno de uma melhor maneira. Porque então, a gente vai, eu acho que, para mim, curso é fundamental. Sempre. Seja o que for. Seja para fazer uma bainha de uma calça. Olha, entrou a Inês, entrou a Jaqueline, entrou a Luísa, entrou todo mundo agora. Boa noite. Beijinho a todos. Diga, continue. Não se interrompa comigo da minha boa noite, não. Continue falando. Tá, e o que eu ia falar? Então, falando nos sulfatos. Então, a gente tem que ver... Que sulfato é esse verde? Hein? É o de cromo? Esse aqui é o de ferro. É o de ferro? Verde assim? Eu pensava que fosse de cromo. Olha. Pode ser, né? Então, assim, tem de manganês, ó. Né? O manganês, por exemplo, o carbonato de manganês que eu tenho é escurinho. Eu acho que vai depender, eu não sei, essa parte aí eu não sei. Só o Nelson saberia me explicar, não perguntei para ele. Mas assim, olha aqui, este de cobalto, se não me engano, é vermelho. É vermelho? Olha para isso, gente. Vermelho. Tá, não sei se dá para ver. Não dá para ver, não. Teu frasco tá vendo agora. Agora deu para ver lá dentro vermelho. Olha aí. Que foi o que eu usei para esse aqui. Sim, para fazer esse azul. Eu comprei isso aqui num laboratório químico. Sim. Tá. Mas muito interessante isso que você compra alguns sulfatos na loja de material agrícola. Aí eu fui testar, eu fui ver. Sim, a qualidade e tudo mais. Eu não vou dizer, compra esse que vai dar certo. Não. Mas tudo tem que ser testado. A gente compra as coisas e testa para ver o resultado, se dá certo ou não, né? Qual o resultado que vai dar. A gente nunca sabe da qualidade. A não ser que seja específico para cerâmica já testado, né? Então, assim, tem vários... tem que ver Claro, tem que ver os sulfatos que dão cores, né? Que tem o ferro. Olha desses dias... Eu não sei, calda boralesa, não sei, alguma coisa assim, que parece que é não sei, que me parece que é o que dá o cobalto, a cor azul. Mas também tenho que testar, não fiz. Sim. Mas foi assim, até uma amiga minha que me falou que isso aí daria. Mas não sei dizer, não acredito que ela tenha. Olha, então, a Liga também.
Sim, você trouxe hoje aí outra técnica também para mostrar pra gente? Eu trouxe... eu disse o do aproveitamento Das peças, né? Isso aí é decalque dos que decalques. você fez? Esse é decalque que você mesma fez, não é isso? Esse é o decalque que eu mesma fiz, não queimei ainda. Uhum. Então, assim, ó, como é que eu posso aproveitar esta peça? Vamos pensar em aproveitar esta peça que eu comprei. Eu estava na rua, fui lá na floricultura e encontrei um vasinho que eu gostei. Uhum. Eu posso fazer um mosaico, eu posso fazer muita coisa, mas eu tenho um forno. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com ele, fazer um decalque, posso pegar um jornal, preste atenção, jornal. Que já é difícil hoje de se achar, mas tudo bem. Então, Ah, difícil é? de se achar jornal hoje. É, mas aí pegue uma revista que não tenha brilho. Tipo aquela plastificação que eles têm para dar uma proteção. Um papel, até papel de pão, tá? Sim. Aí desenha, pega a caneta, faz o desenho naquela pecinha, naquele papel, pega o esmalte de baixa, porque tu está trabalhando com esmalte de baixa, tá? Desenha, úmidozinho, e toca aqui. Tá? Toca aquele daqui. Tá entendendo, né? Sim, eu tô assim. Tá. Eu tô. Aí, Se alguém tiver dúvida, fala aí, viu, gente? pega uma esponja úmida, úmida e vai palpando. Sim. Aquela umidade daquele papel vai transportando o esmalte para a peça. Uhum. Entendeu? Sim, sim. Faz o esmalte, transporta aquilo ali para a peça. Aí tu tira aquele papel de seda, qualquer papel. É, como se fosse até um decalquezinho, assim, feito de com um jornal ou um papel de seda. Mas Com aí certeza. você usa a tinta, você usa esmalte? Ou você Aí usa tu o quê? usa o esmalte que tu... Por exemplo, eu preparei um esmalte de baixa. Sim. Tá? Eu tenho um engobe de baixa. Tem engobe de alta e tem engobe de baixa. Né? Então, eu tenho um engobe. Eu vou trabalhar com aquilo ali, com aquele engobe. A peça tá cozida, né? Ela foi biscoitada. Ela já está biscoitada. Mas Sim. ela vai aceitar igual o engobe. Ela vai aceitar igual aquilo ali. E isso aqui, o que eu faço? Eu pinto o papel próprio, pinto o papel próprio que vem, que compra. Sim. Papel gomado para fazer decalque, papel de decalque. Aí eu que peguei o seguinte, quero uma folha azul. Então, cada folha eu dou uma cor. Aí, como é que eu faço? Quando atrás da folha, eu coloco o esmalte, tá? Atrás da folha, eu coloco o esmalte, que eu escrevo atrás da folha branca. Qual é a temperatura daquele esmalte, tá? Qual é o esmalte? Qual é a referência do esmalte? Então, você já prepara tudo no papel antes de você passar o esmalte no papel para você fazer esse tipo de trabalho. E você já tem tudo organizado e anotado. E aí, por exemplo, se eu quiser fazer de baixo, é assim. Se eu quiser fazer eu estou com essa peça de alta. Quero fazer a mesma coisa. Tá? Eu quero fazer isso. Então, tu faz, só que aí tu vai botar lá o esmalte de alta, tal temperatura, né? E aí depois tu vai fazer. Eu uso muito esses coisinhas que tu... Esses cortadores. Sai tão bonitinho. As borboletas, quem gosta de borboletas, as borboletas são maravilhosas. Então você corta também o papel e aí você bota o esmalte aí nesses papeizinhos e faz uns decalquezinhos. É uma coisa legal. Eu comecei fazendo isso no vidro. E aí depois tu vai estudando, porque primeiro eu só sabia vidro. Não sabia vidro. Eu sabia vidro, só sabia vidro. Você sabe que quando toca no vidro, eu também fico logo, como eu vou fazer? Eu gosto de vidro. Eu fiz muito, eu aproveitei muito, eu fiz muito curso na Argentina. Muito. Tem um monte de gente que eu fui lá ver. Eu paguei para ver, entendeu? Sim. Eu paguei. Então, assim, ó, eu gosto bastante do vidro. Bastante mesmo.
Só que acho Não, o assim vidro é apaixonante. O vidro é apaixonante mesmo. A cerâmica, para mim, é hiper interessante, é bonita, é maravilhosa de trabalhar, mas o vidro é apaixonante. Ana mas Maria da eu, Leste. mas eu tenho mais o lado da pesquisa. Sim, Eu tenho que saber por que é aquilo ali. eu Eu sou não, mais de não experimento. eu, Eu gosto de experimentar. Depois que eu aprendo, eu perdo a vontade de fazer. é, eu Mas quero, você é alquimista. Você gosta de aprender mesmo. Oi, Maria da Leste. eu gosto de aprender, gosto de aprender. Uhum. Eu tenho um. Eu quase mato meu professor, porque eu estou sempre. Eu nem terminei. Eu não terminei uma, eu já estou arrancando na outra. Mas não vou mudar, né? Uhum. Assim, ó. Agora voltando lá, mesma técnica, tá? Sim, Vamos ver cálculo. no Saga. Só que aqui, ó. Aqui uma peça, ela é uma porcelana, tá? Ela é uma porcelana. Ela foi pintada com esmalte vermelho de alta, tá? Tu vê que ela tá bem. Ó. Aí o que aconteceu? Eu achei, não gostei do tom. Eu queria ele um tomzinho. Aí o que eu fiz? Eu peguei um lustre de porcelana e passei para amenizar aquele vermelho que eu não tinha gostado. Uhum. Aqui tu pode fazer o seguinte, tu pode fazer um decalque, por exemplo, ó, eu fiz uns decalques de umas peças, eu fui na serigrafia, mandei abrir uma tela e eu fiz umas formigas, fiz umas formiguinhas pretas. Coisa linda. Ele ficou tão leve que terminou em seguida, entendeu? Porque eu vi esse quando eu comprei nos importados, tá? Os chineses, que vem aquelas folhas De prontas, decalque? tá? De decalque. Sim. Eu comprei aquelas de cerâmica. E só que eu queria diferente. Eu queria uma outra formiga. Eu não queria aquela formiga. Esse aqui é o mal, né? Porque a gente é obrigada a comprar o que tem. A gente, às vezes, não tem que aprender a fazer para poder a gente não ficar dependente do desenho que está à venda, né? Às vezes, só existem alguns desenhos que a gente pode escolher. Olha, a Luísa chegou sua prateleira de estudo. Quem é que disse? Luísa, das cerâmicas. Sua prateleira de estudo. Porque realmente, olha aí, olha só. Não. Eu fico doidinha, gente. Eu fico imaginando uma visita na casa de Antonina, eu ia ficar maluca. Tá, mas então eu vou virar, que aqui eu tenho, ó. Olha para isso. Aquele, se vocês abrirem aqueles guarda-roupas, que aqueles guarda-roupas é assim, ó. Filho saiu de casa e os guarda-roupas ficaram, e aí diminuiu-se os quartos. Eu não ia embora. O que eu fiz? Eu tirei todas, desmanchei ele por dentro e mandei fazer só prateleiras. Sim. Aquilo ali, se vocês abrir. Então, assim, ó, eu vou guardando eu tenho desde a primeira experiência, eu tenho desde o primeiro esmalte que a gente começou a fazer. Uhum. A gente começou a fazer, eu tinha 11 fórmulas. 11 fórmulas de transparente. Fazia. E aí o Nelson mudava, fazia. Aí fazia de um. Então foi fazendo, né? Até que saiu uma fórmula. Pra te ver, tu fez 11, fez várias vezes e ficou. E essas 11 eu guardei. Eu tenho elas todas guardadas. Então, por isso que eu tenho essa quantidade. É uma biblioteca, tanto de escrita como em testes, né? É um laboratório completo. Mas também se eu perder meus caderninhos, perdi tudo, né? Perco tudo. Eu tenho cadernos e cadernos e cadernos. E eu ainda passo a limpo. Aí me perco, vou lá, passo a limpo e olho. Sim, tem que passar, a gente tem que guardar todas essas. Então, é uma das coisas que a gente sempre diz, todos os professores, a Jaqueline mesmo, ela fala, né? Que a gente tem que anotar tudo anotado. Tudo, sim. Eu ontem, eu te disse, eu não sei se eu cheguei a falar,
como eu estou revendo, como eu estou voltando desde a primeira aula que eu estou começando a refazer, tinha coisa assim, mas isso aqui eu já fiz. Eu sou apaixonada pelos triângulos. Sou apaixonada pelo triângulo. É tu fazer Já deu para 3 notar cores. da última. Fazer com 3 cores. Eu tô com... Eu não sei quantas deu esses dias. Eu fiz da 3, da 6, da 18. Com 3 cores. Tu forma 18 esmaltes diferentes. É incrível. Esmaltes diferentes. E aí tu tem o quê? Isso é maravilhoso, gente. Aí tu tem uma base, que é aquela base que tu elegeu para ti. Tu tem uma base de alta e tem uma base de baixo. Né? Então tu determinou com aquela base. E aí tu pega 3 cores, vermelho, azul e verde, seja lá o que for. E ali tu vai dosando, fazendo teus esmaltes para dar 1. E aí quando tu somou daquelas 3, tu tem 18. Vê se isso não é um espetáculo. Espetáculo, sim. É um espetáculo, sim. Mas essa que é a loucura da terceira queima, dos esmaltes, das possibilidades, com vidro, com baixa, com alta, as cores que tem, é um universo completamente enlouquecedor. E o bom disso aí, que tu determina toda a cor, se tu quer de baixa, se tu quer de alta, se tu quer de média temperatura. Você consegue, entendendo como faz, você consegue as cores que você quiser, né? Você consegue juntar e fazer e ter a segurança de você ter a sua própria cor também, né? E tu faz isso no vidro igual. Tu faz isso no vidro igual. Porque, na verdade, a arte do fogo que determina é o forno. O forno é e você saber as técnicas. E você saber como criar as técnicas. Mas é o forno, a temperatura do forno é que vai determinar o resultado dos nossos esmaltes e trabalhos, né? Claro, tu tens que ter uma boa técnica, tu tem que ver, tu tem que fazer 10, 15 vezes, não sei quantas vezes até dar certo o que tu queres, né? Assim, Sim. Aí tu queima, tu não requeima. E aí o vidro, eu acho, para mim, o vidro é o mais difícil. Vidro é mais difícil? Você acha? Eu acho que o vidro te exige mais. Para mim. Sim. Mas eu acho, o vidro me encanta. Não, completamente. O vidro te encanta. Mas aí o seguinte, se tu não souberes formular o esmalte, sim. E se ele dá lá na tua queima, mas tu não quer o sanduíche. O sanduíche é muito bom de fazer. O sanduíche é ótimo. Não dá erro. Mas quando tu faz com vidro só? Quando tu quer uma transparência? Isso eu não tenho experiência. Isso eu vou tomar no seu curso. Isso eu quero essa experiência no seu curso. Eu comecei com o curso da Jaque e eu fiquei enlouquecida com a pintura, porque eu gosto de pintar, eu gosto da flor, eu gosto de muita coisa floral. Nem tanto de fazer frutas, mas mais pintar flores. Então, eu usei os 2 vidros bastante, e ficou sendo a minha identidade no vidro, usar 2 vidros finos e eu pintar tudo no pincel, a parte floral dentro do vidro. E é mais fácil, para mim é mais fácil porque eu não tenho experiência. Né? Mas eu tenho muito vidro de 6 aqui que eu tô louca para fazer, eu quero fazer umas cubas, mas ainda não tive capacidade de fazer nada disso, ainda não. Eu sempre digo que o vidro, eu agora estou fazendo os esmaltes de vidro, só um pouquinho. Gente, ela tá fazendo esmalte de vidro. Aqui eu tô fazendo quando eu queria um roxo na cerâmica, de alta. Tá? E aí o Nelson me ensinou a fazer o esmalte, como é que eu faria o roxo. Aí eu fiz o roxo de alta, ficou bem legal, ficou bem. Depois, eu não fiz ainda ele no de baixo, fiz no de alta. No de baixo eu não fiz ainda, posso dizer. Aí depois, agora como eu quero um roxo por vidro, tá? Quero um roxo por vidro, eu fiz o esmalte roxo, as combinações que deu hoje. Agora eu estou fazendo o esmalte de vidro. O esmalte de vidro roxo. Por que eu digo que o vidro é mais difícil? Porque o vidro sempre fica bem quando tu faz no sanduíche. A queima fica boa.
A Sim. única coisa É. que tem pode não acertar a borda, mas aí é uma questão é outra história. Mas, por exemplo, na pintura, quando tu pinta um vidro, quando tu pinta um vidro e faz sanduíche, é uma resposta. Quando tu pinta o vidro, e não e ao natural, o vidro natural é outra resposta. Sim, é sim. Aí tu vai fazer assim, ó, tu vai diluir o vidro, tu vai diluir essa temperatura, tu vai diluir no óleo de copaíba, tu vai diluir no óleo mole, tu vai diluir ele no álcool, tu vai diluir ele na água. Tu vê quantas Possibilidades que você... Nossa, isso aí é uma maravilha. no vidro tu tens isso aí, Sim. né? Se nem todo, por exemplo, se tu fizer pintar um óleo com um vidro no óleo de copaíba, tu não pode fazer sanduíche, porque ele vai É. vai Vai ferver lá desandar. dentro. Não vai... E É. ele vai estourar. Sim. Então, assim, eu acho o vidro muito mais difícil. Para mim, mas isso é Para eu. mim, isso é muito mais fascinante. Isso é muito mais fascinante, já que o vidro ainda é mais difícil. Porque eu realmente, até agora, eu dominei, acho que agora já aprendi bastante, já fiz umas peças que eu estou satisfeita, com os 2 vidros no sanduíche pintado. E eu quero criar umas coisas, eu quero fazer uns vitrais, eu quero fazer uns painéis. Eu cansei de fazer prato agora, pintado do mesmo jeito. Eu quero outras coisas agora. Eu muito pouco prato faço. Eu gosto Eu mais da adoro. parte escultórica. Eu adoro fazer. Eu gosto mais do Nesse escultórico. forno que eu estou queimando agora, eu fiz uma fruteira do vidro temperado quebrado, que eu fiz um quebra-cabeça dele, botei numa bacia que eu mesma fiz em cerâmica, um molde de cerâmica, e aí tem uma modelagem de um prato de 2 vidros de 3 milímetros que eu fiz a pintura com orquídeas dentro. Então, estou doida para abrir o forno amanhã e tirar umas fotos essa semana, que já tem um tempão também que eu não faço nada publicação de peças novas, que eu não estou tendo tempo. E não estou fazendo muita coisa da arte do fogo agora, né? Com a Tempo Arte e trabalhando com o Cláudio, eu já estou... Coisa boa, outra coisa bonita, eu fiz uns pratos que ficaram muito bonitos. Eu fiz um prato lá, eu fiz um prato de 2 diâmetros, eu fiz em casting. Eu também quero. Eu tentei fazer casting, mas não deu ainda não. Não consegui fazer, não. Mas não eu estou precisando de material. Eu estou precisando de fazer os moldes de gesso para poder tentar um casting de novo. Eu fiz com vidro fumê e não deu certo, que não ficou bonito, porque eu não acertei a temperatura. Mas eu já estou quebrando o vidro fumê todo. Já uma hora dessa eu farei. Não faz. Assim, uma das coisas do casting que eu vejo, que eu, pelo menos, isso eu aprendi na Argentina, que tu nunca pode usar o mesmo vidro. Tu tem que usar um vidro de cristal, tu tem que usar um vidro transparente, porque senão, se tu usar por exemplo, só o verde, não é que ele não vai ficar, vai usar o vidro de garrafa, tá? Sim. Então, tu vai usar a garrafa, tu tem que estar com verde. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que usar o verde e a garrafa branca. Tu tem que jogar isso aqui para te dar luz, para te dar o tridimensional. Sim, uma transparência. Mas não é assim, do coeficiente do vidro verde para o coeficiente do vidro transparente não seria diferente? Não, o vidro reciclado praticamente é todo mesmo. Tu não pode usar um bonsai com espectro, com vidro nacional. Tu tem que usar sempre os mesmos vidros. Sim. Mas, por exemplo, tu tem os nossos vidros, tem que ver com a Santa Maria, que for. Eles têm o mesmo vidro, pode botar corante ou não pode botar corante. Pode ter a garrafa verde, pode botar. Sim. Tu tem que saber não pode chegar e pegar. É isso que como eu não tenho muita experiência, a gente tem que eu tenho mais cuidado com isso ainda. Aí eu faço um teste. Vejo se reage, se não dá certo. Mas tu amassa o vidro, tu faz todas as gramaturas que tu queres, né? Tu vai determinando isso aí. Eu não tenho uma paciência ainda de ficar fazendo a gramatura, porque eu preciso da máquina. Eu comprei aquele socador, o socador da Estela, que também é Tempo Arte. Eu comprei o socador dela. Mas é um trabalho de socar vidro que eu faço. E é uma zoada, eu faço. Não gosto não. Tenho preguiça. Olha meu narizinho aqui.
Sim, a minha filhota. Então, assim, ó, no vidro plano, ele vai te dar mais, ele vai escurecer mais, né? O vidro, esse nosso. Então, tu tem que ver o tipo de vidro que for. O Minato tem Sim. maravilhas. Eu, pelo menos, acho. Do vidro, eu gosto bastante do vidro dele. Gosto bastante mesmo. Eu acho que ele tem. Pelo menos De para quem? mim, me responde, entendeu? Sim. Que vidro que você falou? Você Não, falou aqui não agora pode. o que de quem? Que teve uma interferência, uma paradazinha aí, eu não consegui pegar. Não, assim, ó. Como é que eu vou te dizer? Comprar as esferas de vidro são prontas para usar. Que esferas de vidro? Ah, são. Ah, as bolinhas? É, Tipo um granulado, é? é. Ah, legal. Não, tá vendo? Cada Não um, sabia. Jacira, Muito obrigada, Maria da Lete. cada Olha que achar congelou aí a o Antonina. caminho mais fácil. Eu vejo assim, ó, cada ceramista vai achar. Tu tem que ter a técnica. Principal. Você tem que saber todas as técnicas, todas as coisas para você escolher a sua. O que é que te identifica o que você gosta, com a possibilidade do seu forno, com a possibilidade de entrega de fornecedor, tudo isso a gente tem que saber. Agora tem que saber todas as técnicas, todas as possibilidades. Tu vai na Jaqueline, ela vai te ensinar a técnica. Primeiro curso que tu faz com ela, ela vai te ensinar a técnica. Depois ela vai começar a abrir o leque. E vai fazendo as tuas necessidades. E o teu gosto. E o teu gosto. Né? É o teu gosto. Possibilidade. Porque, por exemplo, para mim, aqui na Ilha de Itaparica, não é assim tão fácil de conseguir as coisas. Nem correio aqui tem, né? Quer dizer, tem, mas eu tenho que ir lá em Caixa Prego buscar, e só tem horário pela manhã, e aí custa muito mais para vir aqui para a ilha do que para ir para Salvador. Então é melhor eu botar no endereço de uma amiga em Salvador e eu ir buscar quando posso, do que eu mandar uma coisa aqui diretamente para a ilha, né? Calma, filha. Eu fiz assim umas quantas cobertas de mesa com vidro usando. Tá congelando um bocadinho. Eu quero fazer um. Sim, tá dando umas congeladas. Deu congelado? Deu? Agora tá dando então, umas paradas assim, nas suas falas. Então, repita um pouco mais, porque aí quando voltar, você fala um pouco mais do que... Se alguém se parou, então, você assim, continua falando. No vidro eu acho fantástico é tu fazer um mosaico no vidro. É uma das coisas mais bonitas que eu acho do vidro. Porque aí a tua imaginação, né? O que tu faz? Tu pinta tuas tecelinhas, ou tu pinta tu pinta uma placa de vidro, uma placa, sim. Bota em baixa temperatura, tá? Só faz para queimar o esmalte. O esmalte, não abre ele, tá? E aí tu faz, aí depois tu vai fazendo as tuas tecelinhas daqueles tamanhos daqueles vidros, tu pinta várias cores. Tá? Sim. Várias cores. Isso eu já fiz também. E aí tu vai fazer. Eu fiz para uma amiga minha, que é a Vera Kotoff, é uma professora de mosaico, trabalha divinamente. Trabalha muito bem, Vera. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. É um trabalho lindo. Em todo sentido. E eu fiz para a Vera, eu acho que 2 cobertas de mesa. Uma de café, e eu não me lembro, acho que uma de café e uma de jantar, que eu fiz para ela. E eu fiz 2. Uma eu fiz de casinhas, que ela tem aquele projeto das casinhas, e outra eu fiz de margaridas. Eu enchi de margaridas. Eu vou buscar uma peça lá dentro, que eu fiz de cerâmica, com mosaico e vidro. Com mosaico de vidro na peça de cerâmica? Espera só um pouquinho. Vai falando aí que eu vou buscar. Só um pouquinho. Vou continuar falando. Então, eu falo, para quem não conhece ainda o que é a Tempo Arte, todo mundo já conhece. A Tempo Arte, quer dizer, todo mundo não, eu sou exagerada, gente. A Tempo Arte é um projeto novo. A gente começou em agosto do ano passado, durante a live com a Jaqueline Noleto. Surgiu e a gente já criou um grupinho pequeno de artistas que entraram e que já fazem parte. Nós já fizemos o nosso site, o site já foi aberto ao público.
Nós estamos ainda em fase de trazer o governo do estado da Bahia, quer dizer, o artesanato da Bahia, para Tempo Arte. Nós temos a Minato Glass, que já ofereceu 20% de desconto para os membros Tempo Arte. Nós temos a Massas Terra Nova, que também já está com uma parceria legal para os membros Tempo Arte. Então, está devagarzinho, aparecendo devagarzinho, mas a gente está fazendo muito por trás. Então, olha aí, gente. Ó, olha aí. Olha aqui. Isso aqui, ó. Que horror. É uma... Ó, isso aqui é uma... não está terminada ainda. Essa peça, ela seria um lustre para minha casa. Eu estou fazendo vários, tá? Sim. De porcelana bem fininho. E parece ele é todo crespo. Papel de fino, olha para isso. Mas ele é bem fininho, tá? É que ele se quebrou, por isso que ele não ficou. E aqui, ó, ele tá áspero. E aqui tá bem lisinho. Por Sim. que ele tá áspero? Movimente a peça devagar. Movimenta a peça devagar para a gente poder ver. Sim. Ó, ele tá áspero aqui, ó. Sim. Ó. Tá? Ó. E por dentro ele tá bem lisinho, ó. Lindo, linda Tá. peça. Então eu vou dar um pulo do gato para vocês. Vocês, quando estão abrindo a peça, tá? Tu tá abrindo a peça, tu tá com pano. Tu pega a farinha, aquela paco, meu nome, aquela farinha de trigo, a farofa de farinha de trigo. Farofa de mandioca ou de farinha de trigo mesmo? Não, tem que ser mais de farinha de rosca. Não, aí é muito fininha. Tem que ser uma coisa mais como é que maiorzinha. Mais grossa que a maisena, que é o amido de milho. Não, a maisena não. Tem que fazer aquelas farofas que se compra para churrasco. Então é de mandioca. Não é de não é de mandioca, é a farinha de farinha de milho. De milho. Farofa de farinha de milho. Aí é outra coisa, porque aqui a farofa pra gente na Bahia é com mandioca. Farofa aqui. Farofa de milho. Aqui tem cuscuz de milho. Cuscuz de milho. Tá. Sim. Então, tu põe a farinha de cuscuz, tá? A mais grossa possível. Tu põe na peça, tá? Aqui ficou lisinha, ela tá para dentro, tá na placa. E aí, o que tu faz? Tu põe bastante farinha, tá? Bota bastante farinha e passa o rolo. E ela vai te dar uma textura. E aquela farinha, aquele excesso, deixa eu largar aqui, que depois eu explico. Aquele excesso, quando ela secou, quando ela ficou o biscoito, que ela vai pro forno, ela vai soltar. E o que ficou entranhada, o que ficou na cerâmica, ela vai queimar e vai formar essa delicadeza. Ela é fininha, mas ela ficou com a textura. Sim. Ai, meu Deus. Sim. Entendeu? Farei. Então, aí vocês vão dizer, mas o que tem que ver uma coisa com a outra? Né? Então, tu tá com essa peça de alta, essa aqui não foi, mas tu tá com essa peça de alta. Tá? Tu queres fazer uma aplicação de vidro aqui. Quer fazer as tecelinhas de vidro. Então, eu não colo, eu boto no fogo. Eu não colo com tela. Então, perguntando, isso aí é o vidro, é? O vidro. É a flor de vidro. A flor de vidro. Maravilhosa. Tá? Então, tu faz. Então, assim, o que isso aí tem que ver com Antonina, já estão 19h55, Antonina. Vai, não terminou tudo. Não sei se alguém quer perguntar. Não sei se alguém quer perguntar. Eu acho que ainda está com a curiosidade do vidro aí dessa sua peça. Eu mesma estou com a curiosidade do vidro dessa peça. Aqui tu pode usar esse vidro, tu pode fazer a tua tecela. Como é que ela fica linda? Ela fica linda. Tu pega o vidro, tá? Um vidro fininho, um vidro 3 milímetros. Porque para mim, vidro sempre tem que ser acima de 6, tá? Mas para mim, 3 é fininho. Tu pega o vidro, tu faz uma tira dele, corta ele. E aí tu faz de 1 milímetro, de 1 centímetro. E quando tu fores queimar, tu não bota ele deitado. Tu bota ele de pé. Porque o vidro não derrete de pé. Ele vai colar.
lá, mas ele não derrete. Ele só vai abaular isso aqui. Sim. Entenderam? Entenderam bem? Entendi. O vidro, tu cortou ele. Vê se eu tenho um aqui para explicar melhor. Acho que eu tenho um aqui. A flor, minha filha, a flor, ela fez de vidro. Ó, olha aqui, ó. Ó. Cortei vários, tá? Cortei vários. Pintei, tá? Pintei e fiz assim, ó. E fez a queima. Tá. Sim. Agora eu vou fazer aquela florzinha. Eu vou cortar o tamanho que eu quero e eu vou botar o vidro. Eu não vou botar o vidro assim. Eu vou botar o vidro assim. Olha, ele Maria não derrete a 800 graus? Hein? Não derrete a 800 graus, a Maria Delete está perguntando. Não, aí tu tem que baixar. Aí tu tem que temperatura é 780, 790, né? Vai depender do teu forno. Sim, sim. Tem gente que queima vidro a 820. Tu é que vai saber. Por exemplo, se botar no meu forno, se eu botar 770, ele não vai me resolver. Então, eu tenho que ver o tipo do vidro que eu estou trabalhando. Então, eu tenho que chegar... por exemplo, eu hoje sei no meu forno, mas se eu chegar no teu, eu não sei fazer. Pois é. Isso é que nem fazer arroz. Tu faz arroz na tua panela sem problema nenhum. Mas tu vai fazer o arroz na vizinha. Não é a Norma? Boa noite, Norma. Sim, então, Antonina, agora só tem mais 2 minutos. Você agora, toda a palavra é sua. Você aí faz o encerramento de hoje e a gente já está doida para a próxima terça-feira ter aula com a Antonina. Na próxima. Olha, cheio de corações. Ela merece um monte de coraçõezinho, gente. Pelo amor de Deus. Botem corações aí, porque ela merece muito coração. Vocês são muito boazinhas. Não, queridas, não. Eu tenho que agradecer. Não sei se, assim, se eu respondi a todas as perguntas, as dúvidas. Eu falo sobre a minha experiência, viu, gente? Eu jamais vou dizer que está errada a experiência do outro. Não. Ninguém é errado, né? E ninguém é totalmente certo. Cada um das suas loucuras, né? Pois é. Então, assim, ó, se vocês quiserem alguma coisa, quiserem perguntar alguma coisa, estamos às ordens. E agradeço a atenção de todos vocês. E agradeço também a vocês, a tia Humberto e a Inês. Ela estava aí hoje também no nosso... Ela entrou aí. Não, eu estou procurando nem olhar, porque senão eu desconecto. É por isso que eu estou lendo para você, porque eu sei que para você ler, você perde o fio da meada. A gente perde o fio da meada quando a gente está falando. Eu acho que semana que vem a gente vai ter umas coisas bem legais. Mas olha, doida para ver a próxima aula. Vamos ver. Na terça-feira, com a Antonina, gente. Antonina, 1000 vezes muito obrigada. Maravilhoso. E, gente, o curso da Antonina está chegando. A Antonina está fazendo o curso dela. Vamos ver. Bom, ainda recém começando. Vamos lá. Então, tá? Um beijinho a todos. Muito obrigada também. Obrigada, Humberto. Obrigada, Inês. Obrigada, Antonina. E obrigada a todos os membros Tempo Arte. E quinta-feira tem outra live, né? Eu não sei ainda quem é que vai estar na Tempo Arte na quinta-feira, mas eu estarei lá com certeza, viu? Gente, Antonina, beijão. Viu? Beijos. Muito. Olha, obrigada, todo valeu. mundo agradecendo. Tá vendo agora todo mundo agradecendo, gratidão por compartilhar, pelo carinho em ensinar, muito coração, muito agradecimento, viu? Muito obrigada, Antonina. E até terça. Quando terminar essa peça, eu mostro para vocês. Mas prepare, eu já estou doida para ver as próximas peças e aprender mais coisas. Não sei se eu vou fazer com madeira, não sei se eu vou fazer com madeira ou se eu vou fazer com ferro. Vamos ver o que a loucura vai dar. Gente, beijão. Até mais. Beijo, obrigada. Chegando a gente agora. Entraram 2 pessoas agora, Antonina. Então tá. Assistam, porque a live estará salva no site da Tempo Arte, Tempo Arte Net. E a Antonina depois pode passar também para quem entrar em contato com ela no Instagram da Antonina Beruti, que vai estar marcado agora, vai ser marcado na live. Tá bom? E vamos ver o que vem ter. E até quinta-feira. Beijão. Tchau. Vou fazer um pupurri de coisas. Sim. Nós temos muita coisa para aprender ainda. Beijo. Beijos. Boa noite. Obrigada a todos.